E uma... desse primeiro contato com Belchior aí aqui no litoral do Rio Grande do Sul, como é que foi daí para o Belchior estar morando, vivendo dentro da tua casa? Como é que foi essa? Quanto tempo? Isso foi rápido? Ele se adaptou. Nós ficamos aqui mais ou menos um mês conversando aqui. Fim de semana eu vinha para a praia, né? Fui para Porto Alegre trabalhar. E aí eu ele para vir aqui na minha casa, né? Fazer algumas coisas para ele comer. Gostava de peixe, né? Carne. E então assim foi os dias foram passando, né? Aí eu fiz um convite para ele, gostaria de passar alguns dias também lá no meu sítio. E ele aceitou. Ele já estava assim bem envolvido com a minha família também, bem receptível. Então Uhum, ele não tinha, pelo mesmo tempo que ele ficou comigo, ele não tinha essa coisa assim, de restrição. Ele tinha assim, ah, tanto que ele sempre me disse, olha, qualquer amigo que você trazer aqui não tem problema, né? Então ele não tinha essa coisa assim de se isolar e não querer falar com as... Não, pelo contrário. Ele gostava das pessoas, né? Ele sentia falta das pessoas, né? E as uhum. pessoas, ele não tinha, ó, me traz o fulano, me traz o Beltrano, não, ele, qualquer pessoa que chegava perto dele, ele falava, dava atenção, né? Com algo assim, não, para ele não havia discussão, a discussão era o E, mesmo, né? e quanto tempo o Belchior ficou aí na praia e como é que foi a vinda dele aqui para a região metropolitana de Porto Ele, Alegre? aqui, assim, ele deve ter ficado assim, nesse contato comigo, ficou acho que mais ou menos um mês, uns 30 dias, né? Aí Aham. depois aí eu pedi pro meu filho, quando eu acertei com esse meu amigo, né, para se ele não se importasse, enfim, ele disse, não, se ele quiser. Mandei, mandei ele vir buscar aqui, ele veio na praia, levou lá para minha casa, né, aí nós ficamos lá um dia, aí depois nós fomos para o sítio, né, aí no sítio ele ficou, nós chegamos lá em final de março, aí ele ficou até assim, início de julho, mais ou menos, né, então Uhum. nesses meses que eu essas nossas viagens ainda maiores, né? Por tudo. Eu gostava muito de cinema também, né? Então ele gostava muito de conversar sobre cinema, e eu levava filme para ele também, e isso iria ocupando espaço. Falou, estava trabalhando em projetos, enfim, mas nunca me mostrou, nunca nesse aspecto. Então, assim, ó, ele não, ele sempre me apresentou tudo que ele disse, tudo que ele fez, uma sinceridade assim inquestionável, né? Talvez ele estivesse efetivamente trabalhando em projetos, traduções e também composições, mas isso nunca ele não mostrou. Ele consumiu uma caneta e mais uma boa parte de outra caneta. Então é porque ele escreveu. Né? Ele Ah, estava assim, um momento de composição com ele, então ele fazia mesmo, e ele gostava de escrever, né? Ele tinha aquela caligrafia, ela escrita etimologicamente a palavra, né? Quer dizer, ele tinha uma bela caligrafia, né? uhum. E gostava de escrever muito. Então isso realmente eu me leva a crer que ele escreveu de uma pasta, né? As pastas antigas, Uhum. tipo 007 que se dizia antigamente, isso não é do teu tempo, né? Mas então ele. E aquela pasta muito esturricada, né? Assim, tu via muita coisa ali, né? Então, eu mostrava meus poemas para ele, e ele levou.
eu vou levar esse material aqui e quando eu musicar alguma, ele tinha interesse em algum poema meu ali, aí nós vamos ser parceiros de ações, coisa e tal. E aquilo para mim foi maravilhoso, né? Ah, só pelo fato dele se interessar e levar, ah, levou mais de cento e poucos poemas meus. Eu achei aquilo grandioso, né? Para mim até nem me interessava se ele realmente ele iria musicar ou não, mas sempre fato de que ter levado com ele. Mas infelizmente, Jorge, nesse período todo que o Belchior esteve sendo recepcionado por ti, por tua família, ele comentou que ele via filme, né? Via muito filme e lia bastante, mas como é que estava o Belchior como artista que produziu uma grande obra de canção, né? A gente sabe que o Belchior também fez quadros, também se dedicou, foi um grande artista plástico, mas como é que estava o Belchior nesse período que vocês conviveram com relação à obra dele? Ele falava das músicas, ele cantava essas músicas? olha, Josi, isso é uma questão assim que todo mundo questiona. Aparentemente, o humor dele era um humor, parece que ele sempre teve, porque todas as pessoas que conheceram o Belchior, tu, por exemplo, conheceu, sabe que ele tinha um humor refinado. E quando eu falo em um humor aqui, não é um humor padrão, né? Não, ele tinha um humor realmente no aspecto de graça, leveza, né? Espirituosidade em relação às coisas, né? Então, ele era espirituoso, né? Então ele fazia graça das coisas, né? De uma maneira assim leve, de uma maneira mais cômica. Mas então então estar com ele era estar num ambiente leve, né? Não só pelo aspecto da grandeza, né? E a grandeza, ao mesmo tempo, não pesava, Uhum. dava, dava leveza. Eu aqui já fazendo poema, né? Então a grandeza dava leveza dele, né? Então ele é uma pessoa muito boa de conviver. Eu sou um gentleman, um cavaleiro, e então não tinha assim nenhuma, não tinha nada assim, que fizesse lembrar que ele estava numa situação assim de autorreclusão, por algum problema de ordem comportamental, é, que sugeria um equilíbrio. Não, não, né? Havia ali situações sutis, né, que não condizia, né? Quando propiciava, eu perguntava, e daí? Quando é que tu vai resolver, né? Aí, cara, ele resolver o quê? Uhum. Essa situação toda aí, né? Então ele achava aquilo que era um comportamento normal. Então, talvez seja, Uhum. para nós não seja, né? Como padrão, que é alguém que tá no palco, na luz, e de repente não está mais no palco. Então, para nós, só infere, né? Mas na concepção dele era uma opção. Então, não tinha nada de anormal. Mas, na verdade, tinha, né? Porque ele não estava se sustentando por si mesmo, ele precisava de ajuda, de certo modo, ele tinha a figura religiosa, de certo modo, amparava isso, né? E as pessoas viam que era o Belchior, como eu, dava condições para ele dar essa continuidade, né? Quer dizer, eu coloco isso no livro, né? O meu livro tem esse aspecto, né, de eu como fã, né, e também dentro dessa sintonia de gostar de poesia, de filosofia, enfim. Então eu coloco assim de uma maneira bem franca, bem aberta, né, essas minhas reflexões também sobre tudo.
sem que isso, né, de alguma maneira, tenha de alguma forma ah, é, colocado qualquer início de situação assim que não exaltasse a grandeza dele, né? Não, Uhum. porque a grandeza dele é intocável em relação, né? Se tinha ali alguém, digamos, errado, olha só que coisa delicada que eu vou dizer. Se tinha alguma coisa ali errada, era eu, né? Porque, poxa, né? Eu acatei ele, acatei quem acompanhava ele, né? Porque eu também, além do ser fã e gostar dele, eu tinha interesse também de ter o Belchior na minha casa. Olha, quem fã do Belchior não queria ter o Belchior na sua casa, né? Então, então eu alimentava, de certo modo eu alimentei isso aí. Como eu coloquei no livro também, né? Então é claro que essa situação assim, a vida foi um achado, um grande lance. É que nem eu digo assim, ó. ah, Tu sabe, eu fui lançar o livro em Tinguá, em Sobral, né? Uhum. Tianguá. Tianguá. Tinguá, né? Em Sobral, Aham. né? Em Fortaleza, eu fui lá na Centro, Centro Cultural Belchior. ah, como é que é o nome daquela praia ali? Praia de É de lá. Iracema. Praia de Sim, Iracema. Do né? Mucuripe. Então ali tem alguma coisa, ali problema ali com relação a alguns familiares dele. Mas o que aconteceu? Ah, quando eu voltei, né? Eu tinha meu relógio, né? Na esteira do aeroporto. Uhum. Quando eu estava dentro do avião, eu me dei conta. É lógico que eu tinha ganhado da família. Olha só, a família se reuniu para me dar aquele relógio. Né? Isso eu estava pensando, né? Como simbolismo, esse fato que aconteceu, né? Quer dizer, não foi só meu relógio que ficou lá, né? E que o tempo pudesse controlar o tempo. Não, ali, naquela viagem toda que eu fiz aí com o livro, o tempo parou para mim. E o Belchior continua me acompanhando. Porque não tem como. Foi um fato tão extraordinário na minha vida que não tem distância. Não, eu não mato mais o tempo. Olha o que eu elaborei com essa situação de ter perdido o relógio lá, né? Quer dizer, ficou ali para mim o tempo parado. Então, o Belchior não passou para minha vida, o Belchior está na minha vida. Assim como os teus trabalhos, tu deve sentir isso aí também, né? Talvez diariamente, né? Lembranças de estudos que tu fez, enfim, que não tem como. Quer dizer, ele. Eu até esse dia eu estava falando, não sei para quem, disse assim, ó. Quando tu fala, né, da verdade de alguém, também um pouco de verdade, na verdade, fala de ti também, né? Quando tu fala de Belchior, tu fala de ti também, pelos trabalhos que tu fez, né? Porque tu já faz, já está na tua construção também, né? Que eu digo que nós somos um templo, né? Já está na construção do teu templo boa parte dele, né? Em relação às coisas que tu faz, que tu diz.